Louvado seja Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, é uma satisfação estar aqui para compartilhar da palavra de Deus com a sua pessoa. E nós queremos aqui falar um pouco, eu acredito que vai dar mais de um vídeo. Nós podemos aqui dizer que falar de algumas séries sobre os 10 mandamentos, conhecido como as 10 palavras, o decálogo, os mandamentos, o qual Deus deu ao seu servo Moisés no Monte Sinai. Nós queremos aqui trabalhar com a Sagrada Escritura sobre este tema muito importante que para as nossas vidas, entendendo que a partir dos 10 mandamentos, muitas leis foram constituídas, muitas leis passaram a vigorar perante a sociedade, e os 10 mandamentos são aí que nós entendemos a lei moral, da qual nos dá aí um norte, uma direção de como vivermos, de como nos comportarmos diante de Deus e diante dos homens. Quando nós falamos aqui dos 10 mandamentos, está ali Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. O que nós vamos perceber? De primeira mão, nós vamos ter que iniciar antes do capítulo 20, ali Êxodo capítulo 19, onde a Sagrada Escritura menciona que no terceiro mês, em que os filhos de Israel haviam deixado o Egito, o Senhor ali chamou Moisés, chamou a congregação para se apresentar diante de Deus. E Deus ali faz uma promessa, dizendo: se o povo ouvir a voz do Senhor, temer o seu nome, guardar ali os seus mandamentos, o Senhor tomará eles como propriedade particular. Diante de outras nações se tornarão um povo sábio, um povo entendido. Então nós temos aqui, segundo muitos historiadores também, onde é tratado aqui também sobre a festa de Pentecoste. Exatamente a festa de Pentecostes, também ali foi dada a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, foi dada a Moisés para ser transmitido ao povo de Deus, que aqui a princípio é Israel. Então nós temos aqui também um outro ponto, é que a nação de Israel foi chamada para ser um reino sacerdotal e um povo santo. E Deus diz: essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. É interessante que quando você está lendo esta parte de Êxodo capítulo 19, para chegar no capítulo 20, somente aqui o versículo 1 do capítulo 20, então falou Deus todas estas palavras. Nós vamos entender que dentro da Torote, que aqui é o plural de Torá, tem duas Torá, a Torá oral e a Torá escrita. Logicamente, antes da Torá escrita, teve a Torá oral. Então Deus transmitiu verbalmente, oralmente,
a palavra falada, a palavra dita ao seu servo Moisés. E por sua vez, nós vamos ver que Moisés vai transmitir aqui ao povo. É muito importante aqui. Vamos ver aqui. A partir do versículo 7, aqui vai falar também, você vê que Deus transmite os mandamentos ao seu servo Moisés. Só que o versículo 7 também vai dizer assim: E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então, segundo aqui o que nós lemos, foi desenvolvido aqui dentro da Torá oral uma tradição do qual Moisés transmitiu aos anciãos, transmitiu a Arão, aos anciãos. Consequentemente, acontecia sempre isso, eles iam transmitindo aos chefes, aos líderes. Então, a gente temos aí Moisés transmitia a Arão, que era transmitido a Josué, que era transmitido aos anciãos, que era transmitido aos líderes, e por sua vez que transmitia ao povo. Então, esta cadeia de transmissão acontecia sempre entre o povo. Então, a comunicação era transmitida de pessoa a pessoa, de liderança por liderança, até chegar ao membro mais comum ali da tribo, da nação, do povo de Israel, do povo de Deus. Então, e aí aqui fala, né? Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então, tudo que o Senhor tem falado, veja bem, antes de ser a Torá escrita, ela foi primeiramente oral. Ela foi transmitida. A boca de Deus falou com o seu servo. E por sua vez, a boca do servo de Deus foi transmitindo de boca a boca até chegar ao povo. Então, nós temos aqui no Êxodo capítulo 19, esta situação aqui que é muito interessante, em que é transmitido aqui a Torá oralmente. E disse o Senhor Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então, veja bem, o que eu falei, acontecia sempre. Deus falava a Moisés e Moisés transmitia ao povo. Então, e o que o povo falava com Moisés, Moisés, por sua vez, também transmitia a Deus. Interessante aqui esta comunicação, que havia aqui um desenvolvimento aqui de diálogo. Um fala, o outro ouve, é transmitido, o outro recebe, depois devolve a resposta, e por sua vez isso também vai transmitir aquela resposta ao outro para que possa ser ouvido. Então veja bem que Deus não somente comunica, mas Deus também é aquele que recebe. Há um desenvolvimento aqui grande que nós vemos aqui, que Deus é o que fala, é o que transmite, mas também é aquele que ouve, que está à espera para ver qual que é a resposta, qual que é a atitude que as pessoas vão tomar diante daquilo que Deus falou. Isso que Deus estava esperando do povo, e acredito que até hoje Deus espera. Então, depois Deus dá aqui algumas ordens, né? Uma delas aqui nós temos aqui, diz também o Senhor: Moisés, vai ao povo e santifica-os, e hoje e amanhã, e lavem as suas vestes, quer dizer, se purifiquem, se santifiquem. Então, diz também o Senhor: Moisés, vai ao povo e santifica-os, né? Estejam prontos para o terceiro dia.
Por quê? Porque Deus desceria diante dos olhos de todo o povo sobre o monte. Então Deus iria ao encontro do povo sobre o monte Sinai. A ideia de Deus não era somente uma relação com Moisés, mas era uma relação pessoal com o povo. Só que o povo tinha que estar preparado. Acho interessante que muitas vezes nós queremos cultuar a Deus, servir a Deus, mas nós não estamos preparados. Nós não nos preparamos para nos encontrarmos com o Senhor Deus. E quando eu estou falando de encontrar com o Senhor Deus, não é aqui a ideia de arrebatamento. Não é a ideia aqui de após a morte, a ressurreição. A ideia aqui é em vida você ter um encontro com Deus. Você se encontrar pessoalmente com Deus que é pessoa, que é pessoal. O Deus que fala, o Deus que ouve, o Deus que transmite uma mensagem, que nos orienta, que nos instrui. Um Deus que se relaciona pessoalmente com outras pessoas. Então, aqui houve uma preparação. Se preparar para o culto. E não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Então tem que se preparar, tem que se santificar, tem que se... O interessante é que até as vestes são lavadas. Até as vestes são preparadas adequadamente para encontrar com Deus. Segundo ponto aqui, marcarás limite ao povo em redor, dizendo, guardai-vos e não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Então, aqui, outras diretrizes aqui, importante aqui é o limite que Deus determina, a restrição que Deus determina. Não se chega ao monte, à presença do Eterno de qualquer forma, de qualquer maneira, não de uma forma leviana, de uma forma sem responsabilidade. As pessoas têm direito, têm deveres, têm responsabilidade. Nós precisamos entender que nós também tem que saber o nosso lugar, tem que saber até onde que nós podemos ir. Então Deus impõe limites. Então há uma restrição. Então é marcado que até onde que o homem pode ir. Porque se o homem começa a quebrar os limites que Deus estipulou, o que acontece? O homem vai buscar para si a morte. O resultado final é a morte. É porque quebrou princípios. Então está quebrando aqui regras, determinações, normas. Então tudo isso aqui que envolve aqui o mandamento. Nenhuma mão tocará nele, quer dizer, no monte, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer animal, quer homem. Não viverá. Tá certo? Então, estou falando, quebrou o limite, saiu do limite, o que acontece? O resultado final aqui é a morte. Mas é interessante, o homem em obediência a Deus, olha o que acontece. Quando o homem está em obediência, ele entende aqui os limites que Deus estipulou para ele, ele obedece à voz de Deus e entende o que Deus reservou para a sua vida. Então, Deus ele determina até onde o homem pode chegar. E o homem precisa entender isso. Quando isso acontece, olha que interessante. Depois de tudo, né, que o homem ouve, o homem se atenta para a voz de Deus. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Veja bem, Deus estipula o limite, espera que o povo obedeça, mas é interessante é que ao tocar do shofar, ao tocar da trombeta, o povo subirá o monte, subirá ao encontro de Deus. Então, logicamente a gente pode falar aqui em relação ao arrebatamento, em relação ao chamado para a presença de Deus. Então Deus quer chamar um povo. A gente sempre fala assim, não, Deus quer arrebatar pessoas, não, Deus quer arrebatar um povo. Deus quer chamar um povo para si. Ao seu encontro, é o encontro de Deus. Não é um povo para o céu, é um povo para Deus.
Então, muito importante. Então, ao soar da buzina, Deus chamaria. Então, aqui é uma convocação. Deus esperaria que o povo tivesse uma relação próxima para com Ele, uma relação ímpar para com Deus. Isso aqui está aqui em Êxodo capítulo 19, diante do chamado de Deus. Então, é interessante que dentro da Torá oral, dentro dessa transmissão de Deus, é o que Deus espera, a obediência, que o povo venha acatar. E com isso se torna um povo diferente, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo santo, um povo separado por Deus, um povo sábio, um povo entendido, um povo temente e um povo que se relaciona com o Eterno, que sabe ouvir a voz de Deus. É ouvir mesmo. Então, primeiramente aqui é ouvir, né? Obedecer, acatar a voz do Senhor. O que acontece? A Bíblia diz que Moisés sempre estava no alto do monte. Deus chamava Moisés ao cume do monte, ditava ali as suas palavras, os mandamentos, e depois Moisés descia para transmitir ao povo. Logicamente, ele não transmitia diretamente ao povo. Por quê? Porque Moisés ele transmitia para Arão aos anciãos, os anciãos aos cabeças, né, das tribos, e por sua vez era transmitido ao povo. Então era transmitido de família por família, de casa por casa. Tanto é que quando nós lemos principalmente Deuteronômio capítulo 6, o capítulo 11, nós vamos ver que havia uma repetição de palavras. Havia ali qual que era a prioridade disso? A educação infantil, a educação pedagógica. Eles começavam o ensinamento desde lá de berço. Então, era transmitido de geração em geração, de casa por casa. Então, eles transmitiam ali, as crianças eram inculcadas, eram introduzidas, então, diariamente, naquela rotina, dia após dia. Então, era cotidiano o ensinamento. Então, os filhos recebiam quando se levantavam, então quando eles faziam a refeição, quando eles estavam caminhando, quando eles retornavam para casa, eles iam deitar. Então havia ali uma transmissão da palavra para estes. Então eles tinham esse propósito de estar envolvido com a palavra desde o momento que acordava até o momento que eles iam dormir. Então era transmitido oralmente, pessoas por pessoas. Então Moisés descia, né, e ia até o povo. Interessante aqui que Moisés ele santificou o povo. Veja bem, o líder tem que observar isso. O líder ali que está na frente da congregação, está na frente de um povo, está na frente da família, ele tem que se atentar para isso aqui. Então, há um momento aqui que até aqui diz assim que Moisés ele santifica o povo e o povo, por sua vez, lavaram as suas vestes. Veja bem, Moisés santifica, separa o povo, mas o povo que tem que lavar. É eu que tenho que lavar as vestes. Não é o líder que lava minhas vestes, não. É eu que lavo. É o povo que lava por sua vez. Então, a atitude é pessoal, é individual, ela é coletiva também. Mas ela parte diretamente da própria pessoa. É um autolavar-se. É uma alta ação. Então tem aqui muito importante isso aqui. E Moisés falou para eles: então estejais prontos ao terceiro dia e não chegueis à mulher. Então estejam prontos, porque no terceiro dia Deus vai manifestar a sua presença. Veja bem que não é o cavote, é o Shekhinah, é a presença.
Shekhinah não é a glória, Shekhinah é a presença. A Kavod vem depois, quando a presença chega. Não existe glória sem presença. Primeiramente a presença, depois vem a glória. Muitas vezes nós queremos a glória sem a presença. Então, tem que ter presença do Eterno, a presença de Deus. Primeiramente, para que a sua glória, a sua justiça, a sua realeza, a sua santidade, o seu governo, a sua vontade, o seu reino seja manifesto. E tudo isso vem pela palavra que o Senhor transmite a nós. Daí nós passamos a conhecer os propósitos do Eterno. Coisa maravilhosa, né? Diante de tudo isso, há um propósito também de santificação do corpo. Quer dizer, as pessoas não estão... ela vai se abster-se do sexo, da prostituição, da fornicação, vai se abster-se. Vai se guardar, porque está se guardando para Deus. Então, até mesmo a relação de um homem, mesmo estando casado, esse dia nós vamos nos guardar para servir a Deus. Este dia. E veja bem que aqui é um dia, com propósito simplesmente de servir a Deus, de estar com Deus. E o que aconteceu o terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Então, a presença do Senhor, ela transmite temor aos nossos corações. Agora, pensa bem, você serve a Deus sem temor, não pode acontecer isso. Como é que eu posso estar na igreja, eu posso estar no templo, eu posso estar na sinagoga, eu estou ali no lugar de culto e não é gerado em mim temor para com Deus, reverência para com Ele. Não há respeito no culto, não há respeito com a sua palavra, não há respeito. E isto tem que estar em mim, não é somente no culto, mas tem que estar em mim, isso tem que estar na minha vida, tem que estar no povo. A presença do Senhor manifesta isso. Por quê? Porque a Bíblia mostra aqui que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus festivo, é um Deus que celebra, é um Deus que se alegra, é um Deus que demonstra aqui a sua presença, que mostra, que se revela que Ele está presente. Então veja bem que houve trovões, houve relâmpagos, então aqui você vê que tem barulho, tem movimento, tem uma ação aqui, algo aqui que é ativo. Houve trovões, relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem, um sonido de uma buzina muito forte. Veja bem aqui que é ao som da trombeta, ao som do chofar, ao som da buzina. Aqui está declarando que o rei está presente, o rei tem chegado. Aqui está dizendo que é a vinda daquele que está vindo, está chegando o monarca, que a gente pode até dizer se é a parúzia, né? Ele está chegando, o rei vem. E o povo estremeceu no arraial, na comunidade. Veja bem que aqui não é somente esse temor foi desenvolvido somente no templo, mas no arraial, na comunidade, na sociedade onde o povo estava. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Então aqui é o propósito. O líder tem que levar, tem que conduzir o povo a Deus. Oxalá, bom seria, né, que o presidente da nação, o rei da nação, o monarca da nação,
as autoridades diante da nação, levasse a nação, levasse o povo ao encontro de Deus. Isso aqui não é simplesmente falar religião, não. É ir ao encontro pessoal de Deus. Então Moisés levou o povo fora do arraial. Então o que acontece? Você sai de casa, toda vez que eu saio de casa com o propósito de encontrar-me com Deus. Então, isso aqui é uma ideia que não deveria sumir, desaparecer, que o que está acontecendo? O povo está deixando Deus de lado. Deus está deixando de fazer parte da vida das pessoas. Isso não pode acontecer. E aí que diz, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Oh, glória a Deus. Olha, Deus descera em fogo. E a sua fumaça subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Então, eu já tinha falado que Deus, a presença de Deus, com toda aquela manifestação, aquele barulho, ali dizendo que Deus é chegado, anunciando que Deus é chegado, chegou o monarca, chegou o rei, chegou o soberano. Aleluia. Ele transmite, ele traz temor, reverência, obediência, respeito para com ele. Mas também, olha que interessante, Deus desce em fogo, a manifestação em fogo, e a nuvem. Então, quando o fogo vem, a gente sabe que onde tem fogo tem fumaça. Jamais você vai dizer assim, mas tem fogo e não tem fumaça. Jamais. Sempre onde tiver fogo vai ter fumaça. Que muitas vezes a gente fala que é a glória, né? A manifestação da glória de Deus, o resultado da glória de Deus. Então a Shekhinah é esta manifestação. E é tão interessante porque o povo viu um monte tremendo. Agora pensa bem. Um monte, a presença de Deus desceu. O monte estava tremendo. Então eles perceberam um terremoto cujo monte não quebrava. O terremoto cujas pedras não despedaçavam. O terremoto cuja ali as penhas, as rochas não se partiam, mas estavam ali tremendo. Havia um tremor grande, e o povo via ali um monte sacudindo, um monte balançando, sendo abalado. É isso que Deus faz. Deus abala a nossa estrutura, Deus mexe com o nosso ser, Deus, ele vem e nos causa um tremor. E agora o tremor aqui que eu posso dizer bem claramente para você, meu querido, além de ser uma reverência, que eu falei que tem o temor, mas também tremor. Tremor aqui é medo, meu querido. Não é medo de Deus, mas é medo de pecar contra Deus. É medo de ofender a santidade de Deus. É medo de desobedecer à vontade de Deus. É medo, meu querido, também de você, contrariando a vontade de Deus, contrariando os princípios de Deus, você venha também aqui prejudicar o seu semelhante, prejudicar o seu irmão, o seu próximo, que é a imagem do Eterno, é a imagem de Deus. Tremor, o medo também te promove para uma segurança e proteção de vida. E é vida da qual você passa a valorizar para ter comunhão plena com Deus e saber se chegar diante dele reconhecendo que ele é soberano sobre as nossas vidas. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira, enquanto Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E a comunicação. Então Deus sempre estava ali falando, relatando com Moisés. Moisés falava, Deus ouvia. Então, e interessante, a voz de Deus não era um sussurro. Você poderia dizer que Deus falava
claramente ao som. A voz de Deus era um som que se ouvia claramente, distintamente, uma voz clara, uma voz alta. Deus falava fortemente com Moisés, e Moisés também falava. E o interessante, se Deus estava falando alto, quer dizer que o povo estava ouvindo. Moisés conversando com Deus. Que coisa maravilhosa você saber que o teu líder, ele tem comunhão com Deus. O teu líder fala com Deus e Deus fala com ele. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Você já parou para pensar nisso? O diretor da escola, o diretor do presídio, o gerente de produção, né? aquele empresário lá da indústria, o chefe do gabinete, pessoas que falam com Deus e Deus fala com eles, são homens que se comunicam com Deus. Realmente que isso pudesse chegar a acontecer, a gente espera, né? Que muitos pudessem invocar o nome do Senhor, chamá-lo para ter aí uma intimidade, um relacionamento ímpar, pessoal com Deus. Aleluia. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Então Deus sempre chamava Moisés ao cume do monte, sempre chamava a sua presença, a sua intimidade. Agora é interessante isso, Deus chama o líder a estar também à sua presença, a estar na sua presença. E diz o Senhor: Moisés, desce, protesta ao povo que não ultrapassa o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. Então Deus sempre deixava um alerta: não se esqueça que eu determinei limites sobre as suas vidas. Diga para o povo não traspassar